Em 2003 surgiu um dos casos mais perturbadores da Coreia do Sul, que infelizmente não teve a devida notoriedade por conta da corrupção e também das leis. E só em 2011 esse caso veio à tona novamente, chocando todo um país. E isso só aconteceu por conta de um filme que arrastou multidões aos cinemas e até o próprio presidente da Coreia do Sul, que se sentiu obrigado, depois de assistir o filme, a mudar totalmente o sistema legislativo por conta das vítimas do ocorrido. Fala, carniceiros, aqui quem fala é o Eric João e sejam bem-vindos ao Carnoficina, o canal voltado totalmente para o universo do horror. E se preparem porque a indicação de hoje possivelmente é um dos filmes mais indigestos que já assisti. E isso porque o que é mostrado aqui é apenas uma fração do que realmente aconteceu nessa triste e sádica história. E bora conhecer a pérola de hoje. Uma regra básica que aprendi assistindo filmes sul-coreanos é que quando um título de um certo filme é categorizado como drama, você sempre pode esperar o pior. E é claro que eu, com toda a minha ingenuidade, fui conferir Em Silêncio, lançado em 2011. E um fato curioso é que só fui conferir e conhecer esse filme porque pesquisei a filmografia do diretor Han Dong-hyuk, que para quem não conhece, é ele que dirige a série de maior sucesso do mundo da atualidade, chamada Round Six. E depois de assistir esse filme, entendi perfeitamente por que ele foi escolhido para dirigir essa série, porque o que ele faz aqui é de um nível de sadismo tão grande que ele beira ao limite da crítica social. Algo que pode ser questionado? Sim, porém, pelo visto, funcionou, dado a proporção da visibilidade que ele conseguiu não só no filme, mas também com a série. Em Silêncio, acompanhamos a história de um professor de artes que de fato existiu, chamado Kang In-ho, que se muda para uma cidade metropolitana perto de Seul para trabalhar em uma escola para deficientes auditivos. Acontece que quando ele começa a ensinar lá, ele percebe o desconforto dos alunos com o corpo docente da escola e a forma violenta que os mesmos são tratados, até chegar ao ponto de descobrir que a violência que seus alunos sofrem é muito mais pesada do que ele imaginava. Muito se fala sobre a Serbian Film como um dos filmes mais pesados, principalmente envolvendo temáticas de abuso e exploração infantil, e isso se dá ao fato dele ser extremamente expositivo e gráfico. Não gosto de A Serbian Film, apesar de achar válido sua crítica social, não só ao seu país, mas também à indústria sombria da pornografia, porém, Em Silêncio não fica atrás, apesar de ser menos expositivo, por ser baseado em uma história real, muito fiel, diga-se de passagem. O que acontece aqui é bem mais intenso, trágico e muito, mas muito desolador. O Hong não te deixa respirar desde os minutos iniciais do filme, com uma sequência de abertura que não dá margem para ingerir o que está acontecendo e cria uma falsa ilusão de curiosidade sobre a história com o uso do personagem do professor, que é magistralmente bem interpretado pelo incrível ator Kong Yoo, que também já apareceu em Round Six como vendedor e é o protagonista do primeiro filme de A Invasão Zumbi, lançado em 2016, que fez um enorme sucesso e particularmente ele é um dos meus atores favoritos da atualidade e dá pra ver como ele escolhe muito bem os seus papéis. E uma curiosidade é que esse filme só foi ver a luz do dia por conta dele, porque depois que ele saiu do exército, ele leu um romance baseado nessa história chamado Dogani, que significa silenciado, e ele foi até a autora do livro perguntar se poderia transformar a história em um filme, e apesar de não ser creditado como produtor, ele também ajudou a produzir essa obra, e o lucro foi destinado para instituições carentes, e essa falsa ilusão que mencionei é porque ele é apenas um fio condutor da virada dos acontecimentos, já que ele decide bater de frente com seus mentores e pessoas poderosas envolvidas com essa escola onde a maioria dos alunos são órfãos ou filhos de pais sem nenhuma estrutura emocional e financeira para criá-los. Então, de início, ele tem uma função
importantíssima, que é o ato da denúncia, porém pela gestão corrompida da polícia, até mesmo pelo fator cultural que ainda é muito predominante na Coreia do Sul, acaba não dando em nada, onde ele, com a ajuda de uma advogada local, decidem entrar em contato com uma organização de direitos humanos para entrevistar algumas vítimas no intuito de gravar o depoimento delas e soltar para a imprensa. E é aí que entra os verdadeiros protagonistas do filme, que são as crianças, que decidem de uma forma extremamente corajosa expor tudo que os seus professores e também o diretor do colégio faziam com elas. E a partir desse momento o filme toma proporções que honestamente me deixou bem incomodado e constrangido. Constrangido porque através de relatos tudo é mostrado em formato de flashback no depoimento dessas crianças. E assim, eu entendo que o foco central da narrativa desse filme era ser o mais direto possível sobre os acontecimentos, mas nessas horas me questiono até onde a arte pode ir para causar esse tipo de impacto. Ok, que funcionou e talvez fosse necessário até mesmo pela forma estrutural e descabida sobre agressões que rola por lá, através de pessoas mais velhas ou por suas posições sociais e hierarquia, mas colocar crianças em situações tão extremas a fim de mostrar o propósito e a veracidade dos acontecimentos me deixou bastante atordoado. Mas é válido ressaltar que nenhuma criança teve contato com os outros atores adultos para gravar as cenas. Todos eles fizeram isso separadamente, porém, mesmo assim, não deixa de ser bastante incômodo. É óbvio que não irei descrever o que é mostrado no filme, inclusive se você aí do outro lado tiver gatilhos com cenas fortes envolvendo abusos e violência extrema, tomem muito cuidado, porque esse filme é terrivelmente perturbador e assustador nesse sentido. E novamente sobre o elenco infantil, já vi muitas atuações incríveis em outras produções, porém o que essas crianças entregam aqui acho que é uma das melhores performances que eu já vi em todos os filmes da minha vida, o que novamente gera uma curiosidade sobre como foi o trabalho de direção de elenco, porque as cenas são muito elevadas para o trágico e o drama pesado, onde elas batem de frente com o elenco mais velho, que possui uma grande experiência, e até injusto citar ao menos uma atuação, porque o grupo todo do elenco infantil, mesmo com seus próprios núcleos, são impecáveis em cena. Já outro destaque é o veterano Jang Kwang, que interpreta dois personagens diferentes do filme, sendo eles o diretor da escola e seu irmão gêmeo, que é uma espécie de vice-diretor e zelador, e ambos são detestáveis. O interessante é que ele consegue colocar uma identidade diferente em cada personagem e um nível de crueldade totalmente oposto. Então se preparem, porque ele está absurdamente grotesco e insano interpretando esses dois personagens, e havia momentos que era até difícil continuar assistindo porque a presença dele era muito assustadora e perturbadora. Em Silêncio, sem sombra de dúvidas, é um dos filmes mais pesados e impactantes que já vi. Sei que provavelmente irá aparecer pessoas nos comentários dizendo que o filme não é tão pesado assim, por não ser tão gráfico, apesar de ser sim muito expositivo, porém toda a exposição, forma crua de contar a sua história, apesar de ser sim questionável, abalou um país inteiro, o que projetou leis importantíssimas na Coreia do Sul. Apesar do incômodo e de não me agradar os artifícios usados para causar esse grande impacto, seria falsidade da minha parte não reconhecer o quão esse filme é bem feito, extremamente bem fotografado, seco, sem firulas e direto ao ponto para passar sua mensagem, e com um grupo de atores magistralmente impecáveis e em perfeita sintonia. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, é uma aula de excelência que, depois que assisti-lo, seu critério de qualidade muda totalmente com relação às outras produções. Bom, agora preciso fazer alguns comentários que pode conter spoilers sobre a história e também sobre o caso real que serviu de inspiração. Se você ainda não conferiu o filme, tem ele disponível na Netflix. Caso vocês queiram assistir e tenham coragem, né, no caso de assistir e voltar aqui depois, e caso você queira permanecer nesse vídeo, saiba que será por sua própria conta e risco.
Como os eventos do filme mostram apenas o ocorrido entre 2000 até 2013, só teve denúncia do professor aos direitos humanos em 2005, o enfoque foi nas informações de 9 vítimas que foram as únicas a ir para o tribunal, e é válido ressaltar algumas informações pertinentes que são idênticas ao que de fato aconteceu, mesmo que os relatos de abuso só vieram à tona bem depois do seu lançamento do filme em 2011, onde há relatos de abusos desde 1961, que é quando a escola Gongjiwan foi fundada. No filme é mostrado várias situações do puro suco de descaso de que de fato aconteceu. Algumas delas é que quando as vítimas foram para o juiz, o tribunal, eles não queriam colocar intérprete para as crianças darem um depoimento, o que é um grande absurdo. Outra situação bastante revoltante é que, por serem menores de idade, alguns pais das vítimas aceitaram um acordo para retirar as acusações. Para quem não sabe, isso é muito comum na Coreia do Sul, não só com menores de idade, onde o agressor da vítima pode tentar falar com a vítima e a família e fazer um acordo que envolve dinheiro. Então, como eram famílias desestruturadas, onde não tinham onde cair mortos, muitos deles aceitaram, que acabou prejudicando o julgamento. E mesmo conseguindo gravações dos atos, todos os agressores receberam pena mínima e os oficiais, é claro, que foram comprados. Por isso que o final do filme é tão desolador, porque mediante a impunidade de toda uma luta para fazer justiça por aquelas crianças, basicamente os 6 agressores informados tiveram penas mínimas, sendo que 4 receberam penas de prisão, enquanto os outros 2 foram imediatamente libertados, porque o prazo de prescrição para seus crimes já havia sido expirado. E esses 4, mesmo sendo presos, recorreram e tiveram liberdade incondicional, tendo que pagar uma multa de 3 milhões de ienes, o que não era nada para eles por conta do cargo e do salário que recebiam. E para piorar tudo, 4 dos 6 acusados foram reintegrados na escola como se nada tivesse acontecido. Tudo isso aconteceu de verdade e é mostrado no filme. A sequência final, que é bem emblemática, das crianças chorando e logo em seguida envolvendo os protestantes, os direitos humanos, junto com o professor que fez a denúncia, apanhando da polícia do lado de fora da cadeia, também aconteceu, o que deixa um gosto amargo e uma sensação de imponência, ainda mais sabendo que aquilo aconteceu de verdade e que acontece até hoje em diversos lugares do mundo. Porém, é aí que surge a escritora Gon Xion, que decidiu escrever um livro sobre o ocorrido, e o resto é história. Após o filme ser lançado, levando quase 5 milhões de pessoas para o cinema, incluindo o próprio presidente da Coreia do Sul, a comoção foi tão grande que fez a polícia reabrir o caso e novas relações vieram à tona. Um exemplo é que surgiu uma testemunha que era um ex-professor antigo da escola, chamado Kim Hyun, de 71 anos. Ele alegou que foi espancado e forçado a renunciar em 1968 pelo diretor da escola e seu irmão, o vice-diretor, depois que Kim descobriu que 2 crianças foram espancadas e mortas de fome e secretamente enterradas em 64. Outros ex-alunos alegaram que o filho do presidente do conselho de administração da escola forçou 2 alunas a se despir e fez pinturas delas nuas em 1975, acrescentando que o agressor estava atualmente ensinando arte em outra escola da cidade. 2 meses após o lançamento do filme, a cidade de Gongjion fechou oficialmente a escola em novembro de 2011. E em meio à fúria coletiva da nação e à crescente pressão sobre os políticos, o parlamento sul-coreano aprovou por unanimidade o projeto de Lei Dogani, que é o título do livro que mais tarde se tornaria esse filme que estou falando para vocês em 2011, onde elimina o Estatuto de Limitações para crimes sexuais contra crianças menores de 13 anos e mulheres com deficiência. O projeto de lei também aumenta a pena máxima para prisão perpétua. Nos processos criminais subsequentes ao lançamento do livro e do filme, vários professores declararam-se culpados de acusações de abuso sexual. Entre os culpados estava o antigo administrador de 63 anos, que em julho de 2012 foi condenado pelo Tribunal Distrital da cidade.
a 12 anos de prisão por agredir sexualmente uma aluna de 18 anos em abril de 2005. É óbvio que várias outras crianças e adolescentes foram vítimas, muitas que infelizmente nunca terão justiça, afinal estamos falando de uma escola que foi fundada na década de 60, onde só foi ser fechada e alguns criminosos punidos de fato em 2011. Olha a quantidade de tempo que isso aconteceu em um lugar onde deveria acolher, ensinar e dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças. E o mais bizarro de tudo isso é como que uma quantidade significativa de pessoas tão diabólicas se juntaram em uma escola para cometer tantas atrocidades. Isso para mim de uma forma bem vulgar, basicamente uma seita, já que isso aconteceu por gerações e gerações, o que me deixa furioso pelo tamanho descaso, não só da polícia, mas também do governo. E se pelo filme temos uma pequena fração do que eles faziam com as vítimas, não consigo imaginar e me nego a pensar o que aconteceu na vida real. Um dos casos mais bizarros que já conheci até hoje, um dos filmes mais pesados e necessários que mudou e abalou todo um país, mostrando que a arte pode sim ter um impacto na vida das pessoas e até mesmo salvar vidas. Repetindo, Em Silêncio está disponível na Netflix e boa sorte para quem for conferir esse filme. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem nos comentários alguma coisa que eu não tenha citado sobre o caso real, porque até então essas informações que passei para vocês foram as únicas coisas que consegui encontrar. Além do filme, é claro, que quem quiser conferir, vai por livre e espontânea vontade, certo? Apesar de ser um bom filme, é um filme bem impactante, então assistam quando tiver com o emocional tranquilo para poder ingerir todas as informações que é dada no filme. Gostaria de pedir o like de vocês, se inscrevam no canal se for novo ou nova por aqui, ativem o sininho, certo? Para receber todas as notificações de próximos vídeos do canal. E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.